Nesse vídeo você vai ver a atitude do Mbappé com o Messi que muitos jamais imaginavam que aconteceria. Mas antes, para você entender por que essa atitude do Mbappé era tão inesperada, precisamos entender o contexto do PSG desde que o Mbappé renovou com o clube e também um pouco do contexto atual do Messi no clube parisiense. Bom, basicamente esse super trio do PSG começou na temporada 21-22 e logo que o Messi chegou, o que mais ouvimos falar era que o PSG, por ter esse trio, seria simplesmente o time a ser batido na Liga dos Campeões e, portanto, franco favorito. Mas o que aconteceu em seguida, todos nós vimos. O Messi acabou tendo uma temporada muito abaixo daquilo que estávamos acostumados a ver dele no Barcelona, e o Neymar se machucou muito ao longo das competições, e o resultado foi uma eliminação precoce para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Dos três, o Mbappé foi o que mais conseguiu manter um bom nível, e inclusive jogou muito contra o Real, mas não conseguiu evitar a derrota e a eliminação. E como já era o último ano de contrato do Mbappé com o PSG, e praticamente desde que ele apareceu para o futebol, ele sempre mostrou um desejo de jogar no Real Madrid e havia o interesse do clube merengue no francês, perante a mais um fracasso na Champions, muitos já consideravam praticamente certa a transferência dele para o clube espanhol. No entanto, o que aconteceu foi literalmente uma reviravolta. Pouco antes do final dessa temporada 21-22, o PSG anunciou a renovação do Mbappé com o clube de Paris até 2025. A partir daí, o que podíamos concluir é que o clube teria oferecido uma quantia salarial absurda que fez o jovem francês mudar sua ideia. Mas o que todos puderam ver no início da temporada 22-23 é que aparentemente a promessa absurda não envolvia somente salário, mas sim muito mais do que isso. Nesse tempo, vimos o Mbappé reclamando muito em campo com os companheiros de equipe, abandonando jogadas, tentando pegar a bola da mão do Neymar para bater um pênalti e também dando uma trombada em Messi. Se essa trombada foi proposital ou não, não sabemos, mas o fato é que aconteceu e nem desculpas ele pediu, e o argentino não gostou nada. Assimilando esses fatos, muito se falou na mídia nessa época que o Mbappé queria um projeto somente em torno dele e desejava a saída tanto do Neymar quanto do Messi de Paris o mais rápido possível, pois querendo ou não, sabemos que pelos talentos desses dois, seria bem difícil o Mbappé ser o cara sozinho do projeto. E se a relação entre o francês e o argentino já não era das melhores, quando chegou a final da Copa do Mundo e ambos se enfrentaram, com direito inclusive a eles provocando um ao outro durante a partida, aí sim que a mídia comentava sobre eles serem rivais mesmo jogando no próprio clube. Mas com o tempo, principalmente após a última lesão do Neymar, Messi e Mbappé começaram a se aproximar muito. Ambos são sempre vistos juntos nos treinos e se procuram muito dentro de campo também. Porém, essa dupla pode durar pouco, pois o maior boato na Europa no momento é o retorno de Lionel Messi ao Barcelona. Seu contrato atual com o PSG se encerra daqui 2 meses em julho de 2023. Alguns portais cravam que o jogador deseja muito retornar e sua esposa já está até mesmo procurando escolas em Barcelona para os filhos. Muitos jogadores do clube catalão, como Sergi Roberto, Busquets, Lewandowski e o próprio treinador Xavi já comentaram também sobre essa possibilidade, e até mesmo o atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, quando perguntado pela torcida durante um dos últimos jogos do Barça sobre a volta de Messi, confirmou que o argentino voltaria. Se você não viu, se liga aí. Porém, o fato é que mesmo com a vontade do Barcelona contratar e a vontade do Messi em voltar, não é fácil assim. O clube espanhol passou recentemente por muitos problemas financeiros e viabilizar a Operação Messi não será nada fácil, pois eles ainda terão que enxugar e muito a atual folha salarial para conseguir o retorno do argentino, e isso não é tão fácil de acontecer. E nessa última semana, agora sim, uma notícia que antes era impensável foi divulgada pelo jornal Sport. Mbappé quer a permanência de Messi no PSG, exatamente isso que você ouviu. Kylian Mbappé quer convencer o Messi a ficar no PSG porque ele vê o Messi como uma peça fundamental da equipe, e cá entre nós, o argentino junto com o Neymar é com certeza o jogador que mais deixa ele na cara do gol, que ele já jogou em toda a sua vida, o que facilita muito o seu trabalho atrás dos recordes. E mesmo com o interesse do Barcelona no Messi, como eu falei, por fatores financeiros não é garantido que ele vai conseguir se transferir, portanto o próprio argentino ainda não descartou uma renovação com o Paris. Desse modo, o veículo continua pontuando que o Mbappé aceitou que não vai conseguir liderar esse projeto totalmente sozinho e quer o Messi ao lado dele. Porém, é aí que entra um outro problema. Já foi informado que mesmo a diretoria querendo a transferência, o Neymar não quer sair do PSG e tem contrato, portanto vai permanecer no clube. E então você deve estar se perguntando, o que o Neymar tem a ver com toda essa história? Somando os 3 salários atuais do Mbappé, Messi e Neymar, o PSG paga simplesmente os 3 maiores salários da Europa inteira, sendo o do Mbappé tão alto
alto, que é quase mais que o do Neymar e do Messi juntos. E quando falamos em PSG, todos imaginam o clube com dinheiro infinito para gastar, podendo contratar quem quiser e pagar o quanto quiser. Mas o que muita gente não sabe é que o PSG vem tendo recentemente um dos maiores prejuízos financeiros e o fair play financeiro também está começando a atingir o clube. Se você não viu nada sobre isso, se liga nesse pequeno trecho do Marcelo Beckler explicando e analisando esse prejuízo enorme que os parisienses vêm tendo. Pra vocês terem ideia, o Paris Saint-Germain teve prejuízo nos 3 últimos anos de 780 milhões de euros. Cara! Então, ó, ele teve um prejuízo nos 3 últimos anos de... O Messi foi de graça, mas o Neymar custou 220, o Mbappé 180, dá 400. Ele teve um prejuízo de 2 Neymars e 2 Messi. Isso. E no meio desses prejuízos, eles contrataram o Messi, eles contrataram o Donnarumma, eles contrataram o Sérgio Ramos, eles renovaram o Mbappé, que foi uma contratação multimilionária, né? Só o fato de renovar o Mbappé. Sim. Então, esse ano eles não vão sair de estar tendo prejuízo de 150, de 200, de 300 milhões para ter lucro. Eles vão ter prejuízo de novo, na casa dos 100 milhões de euros. E aí as sanções da UEFA vão aumentar ao Paris Saint-Germain. Eles não vão poder inscrever jogadores, eles podem ter que, ao invés de inscrever 25 na lista da Champions, inscrever 23. Aí a gente fez Paris Saint-Germain e Bayern junto. No segundo tempo, os caras tinham que virar o jogo, eles meteram os adolescentes em campo. Pois é, pessoal, cerca de 100 milhões de euros de prejuízo em uma temporada só não é brincadeira. Inclusive, devido a essas questões do fair play financeiro, o PSG teve que deixar recentemente alguns jogadores saírem, como foi o caso do Di Maria, Paredes, Icardi, Gana Gueye e Ander Herrera, o que, querendo ou não, prejudicou o elenco parisiense, e pudemos ver isso na última Champions League. Contra o Bayern, alguns dos reservas que entraram em campo eram jogadores da base e que praticamente nunca haviam jogado uma partida com tanto peso. Diferente do elenco do Manchester City, por exemplo, que é considerado hoje o melhor time do mundo e tem um bom planejamento e ótimos reservas, como Mahrez, Julian Álvares, Phil Foden e entre outros. Ou seja, todo esse prejuízo, sabendo que eles vão ter que continuar pagando no mínimo o salário do Mbappé e do Neymar, pode fazer com que, mesmo com o Mbappé pedindo a renovação de Messi, o clube ofereça uma renovação de menor salário para o argentino, o que pode acabar não agradando ele também. E dando a minha opinião sincera agora sobre tudo isso, eu espero muito que, mesmo com esse pedido do Mbappé, o Barcelona consiga fazer uma oferta oficial pelo Messi e ele aceite e volte para o clube de seu coração. Primeiro, porque para nós, os fãs, ficar vendo um dos melhores jogadores da história sendo vaiado por uma torcida que claramente guarda rancor por ele devido ao que aconteceu na final da Copa não é nada legal. E segundo, porque sabemos que o PSG é uma total bagunça e um time que passa longe de ser um dos favoritos da Liga dos Campeões. Só pelo fato deles pagarem tanto para 3 jogadores e não conseguirem controlar suas finanças a ponto de terem que se livrar de outros jogadores e não conseguirem por isso investir em um plantel de qualidade para todas as posições, já mostra tudo isso que estou falando. Portanto, devido ao fato do clube ser uma bagunça total em todos os sentidos, eu espero que o Messi não acate a esse desejo do Mbappé que eu expliquei pra vocês nesse vídeo e volte sim ao Barcelona. Mas é claro que tudo isso que eu expliquei é apenas a minha opinião e por isso agora eu quero que você comente aí embaixo. Sabendo do interesse do Mbappé em continuar jogando ao lado de Messi e tendo feito esse pedido, você acha que seria melhor para o argentino continuar no PSG ou, assim como eu, você acha que seria melhor ele voltar ao Barcelona? Deixa aí embaixo sua opinião sincera sobre esse assunto e bora discutir sobre isso. Esqueça que nesse sábado rola o jogaço entre Corinthians e Palmeiras e você pode fazer a sua fezinha nesse jogo usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que é a melhor e mais confiável casa e parceira de grandes clubes como o Barcelona e também o Liverpool. Clicando no link que estará no primeiro comentário fixado e usando o cupom MUNDO23, você ganha um bônus de até $130 em seu cadastro. Mas lembre-se, aposte com moderação.